vivendo em outro nível. Talvez esse tema você ache estranho, mas eu já vi situações em que você, numa festa, alguém chega e fala assim: essa é a mesa da diretoria, né? Other level, né? Outro nível, né? Aqui é a mesa VIP. Você já viu isso, né? Eu não sei se você já viajou e foi para o aeroporto, né? E fez como eu, ficou com aquele olho comprido, né? Olhando lá para aquela sala VIP, o pessoal tudo comendo lá naquela salinha, né? Que eu só sei que só alguns poucos irmãos da Memorial que vão nessa sala, né? Então eu fiquei, já aconteceu isso comigo, aquela sala VIP, né? E também viajar de avião, né? Eu falo, a pior coisa que tem na viagem de avião é se você um dia viajou não sei, nem precisa ser primeira classe, de business lá, de executivo, e depois você tem que cair para econômica. É a pior coisa. Já aconteceu isso comigo. A gente ganhou de presente, eu viajei de business. O que é aquilo, né? Até uma carta assim: o que o senhor quer comer, né? O senhor quer filé, quer não sei o que lá, castanha, e uma coisa assim. E depois, nunca mais aconteceu. Sempre eu só passava, né, indo lá para a econômica olhando. Já fui aí. E não era nem primeira classe, era business, era algo no intermediário. E a gente sabe que existe outros níveis que aqui no Brasil nem tem, né, esse lugar VIP para as pessoas. E eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei pensando sobre aquela curva da vitória que a gente pregou domingo passado, e esse filho voltando para casa, e eu falei assim: agora ele pode novamente viver uma outra dimensão na vida dele. E eu comecei a pensar sobre isso, vivendo em outro nível, né? E a sigla VIP, ela vem do inglês, né, que quer dizer que é uma pessoa muito importante. Uma pessoa muito importante. E aí eu me lembrei que em 2018 eu participei de um congresso, uma conferência, o Summit. E no Summit trata muito sobre a influência que a gente pode ter na vida das pessoas, na sociedade. E lá nesse Summit também eu participei de uma palestra que mexeu muito comigo, que falava sobre liderança VIP. E era um palestrante chamado Chris Candian. Esse palestrante, ele é o fundador da Home for Good. Ele é um consultor, ele é um empreendedor social, e ele falou de liderança VIP, e aquilo me veio essa semana. Eu gosto de explicar por que eu estou pregando, né? Aí Deus, de repente, começou a ministrar no meu coração uma terceira coisa, e quando essa terceira coisa veio no meu coração, e eu falei assim: eu preciso pregar isso para a igreja. Só que antes de eu falar dessa terceira coisa, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro 2,9, para dar base nesse tipo de VIP que eu quero falar para você hoje, desse novo nível, dessa nova vida que eu estou desafiando a igreja a viver, você a viver. Mesmo assentado, 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Só olhando para esse texto, você já vê que você faz parte de uma categoria diferente, porque a pessoa VIP, ela tem algo especial na vida dela, ela tem um privilégio especial, e não dá para dizer que o povo de Deus, ele não faz parte de uma categoria especial. Só olhando esse texto, e nós temos algo ainda poderoso na nossa vida, nós temos uma influência poderosa em nós, que é o poder do Espírito Santo, que é para ajudar você a viver uma vida de poder e ser diferente nessa terra. Então você está numa categoria diferente que Deus nos colocou, e nessa noite eu comecei a pensar sobre isso, que nós somos pessoas importantes para Deus. Você é uma pessoa muito importante, você é um cidadão do céu, você é um embaixador aqui na terra, você é um representante de Deus. Você já parou para pensar nisso? Fora isso, você é filho, você é herdeiro, você é co-herdeiro. Ele fala que tirou você das trevas e colocou você assentado nas regiões celestiais. Você não é qualquer um, você é VIP. E eu comecei a pensar nisso, sobre viver em outro nível, e eu quero chamar esse VIP meu aqui nessa noite de visão, inclusão e proximidade. Ainda mais porque estamos vivendo o ano da acessibilidade, 2020, Deus tem feito maravilhas. Eu quero desafiar você a viver em outro nível, e viver nesse tempo de visão, inclusão e proximidade. E sabemos que a nossa igreja tem uma visão de ser uma igreja viva, adoradora, madura, missionária e acolhedora. E essa visão tem encantado o nosso coração, tem nos levado a ser uma igreja que faz a diferença,
Porque uma visão começa como uma semente e ela cria raízes na alma, e essas raízes na alma nos dão paixão, nos dão um desejo de viver uma vida diferente, porque uma visão transforma. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo, em Atos 26, se você quiser abrir, não vai ser projetado, Atos 26, 19, ele está diante de um rei, ele está diante do rei Agripa, e ele está ali falando com o rei, e de repente ele fala assim: olha, rei, eu não posso ser desobediente diante da visão celestial que Deus me deu. Qual era a visão que ele teve? Ele teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou totalmente. Então, quando você tem um encontro com Deus, um encontro com Jesus Cristo, a sua visão muda, as escamas dos seus olhos caem, e você começa a ter uma visão de coisas que você não tinha. Quando ele teve um encontro com Jesus, mudou o jeito dele enxergar a vida, as pessoas, o mundo. E nós precisamos, para ser VIP, ter a visão, os olhos de Deus, porque a visão de Deus nos ajuda a enxergar de um jeito diferente do mundo, dos outros. E eu quero dizer para você que viver nessa dimensão que o apóstolo Paulo nos convidou, e nesse tempo de pandemia, nesse tempo que você está vivendo tantas mudanças na economia, na vida da igreja, nós como igreja precisamos viver em um outro nível, e esse nível de visão que temos é ver a esperança ao invés do caos. Você precisa ver a esperança em meio ao caos. Essa é a visão que Deus te dá. Você precisa ver potencial em vez do problema. Há um potencial aqui, há algo para realizar, há algo para acontecer. Você precisa ver uma oportunidade em vez dos obstáculos. Isso é visão que Deus tem. Então visão é a arte de enxergar o que é invisível aos outros. E Deus te mostra, e Deus te revela. E quando Deus mostra, eu não posso, meu irmão, você não pode, minha irmã, ser desobediente à visão que Deus te dá. Desde o início da pandemia, a primeira mensagem, ou a última mensagem presencial que nós pregamos aqui, ela fala assim: direção celestial, visão celestial, Deus vai nos dar essa direção. Então nós precisamos viver num outro nível de visão, e Deus quer que você seja VIP, que você consiga ver as coisas lá do céu, como Deus convidou um dia João e falou assim: ei, sobe aqui. Havia uma janela aberta lá no céu, e o Senhor falou: sobe aqui, João, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Isso é só para o crente, isso é só para quem tem visão celestial, isso é só para quem quer ir para um outro nível, chegar nesse nível. E para isso eu desafio você também a viver, além da visão, inclusão. É uma palavra que você ouve muito, mas a igreja precisa entender essa inclusão. Inclusão é ser acessível. Mas não é só ser acessível, é promover a acessibilidade, é não fazer acepção de pessoas. Eu escolhi falar de inclusão, e escolhi aquele momento em que Deus aparece para Moisés, lá na sarça ardente. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, em Êxodo capítulo 3, é aquele momento que Deus manda ele tirar a sandália dos pés, e tem aquela sarça pegando fogo, aí Deus aparece com ele, aí Deus chega para ele e fala assim, vou até olhar para o Valdir, como que ele vai fazer? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele fala rápido mesmo, hein? O Deus de Abraão é aquele momento, quando Deus chega e ele vai incluir Moisés dentro de uma visão que ele tem, para tornar Moisés de uma outra classe diferenciada, fazer com que ele entenda que ele é VIP, que ele é diferente, ele tem visão, e ele vai ser de uma maneira incluído no projeto de Deus. Mas Deus precisa falar com ele: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Eu entendo, irmãos, eu entendo mesmo porque que ele diz: eu sou o Deus de Abraão. Porque Abraão era amigo de Deus, Abraão é o pai da fé. A Bíblia fala que foi imputado sobre Abraão esse privilégio de ser alguém que realmente era amigo de Deus, porque ele creu, mesmo antes de saber para onde ia. Ele foi para uma direção que Deus deu para ele, crendo. Então é fácil crer que Abraão era realmente esse Deus. O Deus de Abraão era realmente alguém real na vida de Abraão, porque Abraão também era alguém que, já quando ele estava morto, no sentido de não ter mais semente, Deus visita ele e fala assim, que ele vai ser pai de multidões. E quando ele tem aquele momento que Deus preparou para ele com a esposa dele, Sara também estava com o ventre morto, a semente chegou numa terra morta, e ali fecundou e deu vida, e famílias foram benditas desde ali. Então Abraão
é fácil a gente entender quando ele diz para Moisés: eu sou o Deus de Abraão. É muito fácil saber, entender que ele era o Deus de Isaac, porque Isaac era a consumação da fé de Abraão. Isaac era o filho da promessa, Isaac era o próprio milagre, Isaac era a materialização da fé de Abraão, Isaac era a manifestação de Jeová Jiré, o Deus que faz presente. Mas eu confesso, me dá um nó na cabeça, quando ele fala ali na sarça: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó. Você sabe muito bem que Jacó era usurpador, enganador, e Deus havia mudado o nome de Jacó para Israel. Por que ele não disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel? Você já parou para pensar nisso? E quando eu começo a olhar para a vida de Jacó, ele era o que poderia chamar assim, não pode mais falar, é ovelha negra, agora não sei porquê, mas tanto tempo, né? Então a gente não fala mais ovelha negra, aquela ovelha rebelde, aquele filho difícil, aquele filho problemático. Jacó era o problema da família. Jacó é aquele que não deu certo. Jacó ele era uma bagunça, o quarto dele era uma bagunça, ele era bagunça em pessoa, a vida dele era bagunçada. Jacó era aquele que não daria para cantar na equipe de louvor, porque na equipe de louvor só tem santos. Jacó não dava para fazer o ministério de dança, Jacó não dava para ser diácono, para ser líder de PGM, Jacó não dava para ser pastor. Jacó era um problema. Jacó era alguém que realmente tinha uma mãe também que era traiçoeira, uma mãe que é enganadora também, não pensa que não. E tinha um tio também, Labão, que não fugia então Jacó fazia parte de uma família ali, uma descendência da parte da mãe de Labão, que era um problema. Isso me faz pensar que Deus estava querendo mostrar para Moisés que Deus poderia usá-lo, porque existe um Jacó dentro de nós. Existe um Jacó. Abraão, Isaac representam os santos, representam aqueles que não têm falhas, não erraram, representam, não que eles não tivessem erro, mas eles representam uma outra categoria. Aí Deus começa a falar com Moisés, porque Deus estava querendo mostrar para Moisés que ele poderia usá-lo. E quando Deus chama Moisés e começa a falar com Moisés, Moisés fala: eu sou pesado de boca, eu sou gago, eu não consigo falar, o Senhor não pode me usar, não tem como, não tem como. Quando Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele estava querendo mostrar para Moisés algumas coisas. Que Ele é o Deus do pecador, do santo, Ele é o Deus de todos. Ele está mostrando ali que Ele é um Deus que Ele quer olhar para a humanidade, olhar para mim e para você, com amor, para transformar, para mudar, para restaurar. Eu não sei você, mas quando eu olho para o meu passado, eu olho para a minha vida, eu me lembro de quem eu era, e eu me lembro de quem eu sou. E eu confesso que eu deveria entrar nessa categoria, quando ele fala assim: Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó. Eu ia estar no Deus de Jacó. Eu fiz coisas erradas, irmãos. Você sabe o que é coisas erradas? Você já fez? Não precisa levantar a mão não. Se você abrir Ageu 1:7, você vai lá, olhar lá, fala assim: lembra do teu passado, lembra quem você era e lembra quem você é hoje. Então Deus, quando fala isso ali, Ele está querendo ensinar, Ele quer mostrar algumas coisas.
E Deus é poderoso, irmão. Se você olhar para Abraão, a gente fala assim, puxa, eu queria ser ali da categoria de Abraão, porque a semente de Abraão que vai chegar em Maria, 42 gerações depois de Maria vai vir Jesus, mas Jesus mesmo declara, eu sou a semente de Abraão. É algo poderoso. E é interessante a gente lembrar quem a gente era, quem a gente é hoje. Eu com 12 anos de idade, Deus me chamou, 12 anos, foi quando eu me converti, Deus já me chamou. Aí eu falei, não, acho que não é comigo não, esse negócio, e eu era criança, eu não tinha ninguém para me discipular, ninguém para me orientar, eu falei, não é comigo, mas eu sabia do meu chamado, e todo apelo que tinha, missionário, eu ia lá na frente. Aí eu olhava, não, acho que é com os outros. Aí meus irmãos foram, eu falei, é com meus irmãos mesmo. Aí veio 15 anos, 16 anos, 17 anos, começa uma fase, só aconteceu comigo na minha adolescência, de rebeldia, de vontade de conhecer o mundo, e foi quando eu fiz muitas coisinhas erradas. E aí eu falei assim, Deus não vai me querer, já levou meus 2 irmãos para ser pastor, e eles sim são bons, eles são santos, eles são, de Abraão e de Isaac, eu sou o Jacó, eu sou a ponta de estoque. Sabe quando você vai lá assim, tem ponta de estoque aí de piso, Tem, mas não tem quantidade talvez que você vai querer, mas dá para você misturar com outro ali, e está arriscado o piso, Então eu falei assim, Deus, eu sou essa ponta de estoque, você vai me querer me usar? Eu sou, e depois passa o tempo, eu começo a olhar para os outros mais santos da igreja, os outros que repreendem você e falam para vocês, que eu falei assim, não, Deus chamou os outros, eu estou sendo oferecido demais, porque tem gente que Deus chama, e não quer obedecer. Então eu estava assim, Deus me chamou, eu não queria obedecer e dava desculpa. Não, Deus, eu fui oferecido, eu fui lá na frente, mas não era comigo. Deus, o Senhor sabe meu temperamento, eu sou nervoso, meu currículo vai ser feio lá na frente. O dia que a igreja me convidar, Deus, meu currículo, o dia que a igreja me convidar para ser o presidente da igreja, ser o pastor titular da igreja, se a irmã Teresa estiver me assistindo, a irmã Teresa vai chegar lá e vai falar, esse menino deu muito trabalho aqui na igreja, esse menino aqui não foi fácil. Eu me lembro, fui líder, falei, então vou fazer outras coisas para disfarçar, fui líder de ADAC, dos adolescentes, participava da Jubanza, e a primeira vez que eu fui pregar numa Jubac, aí amigos sempre tem para contar e te ajudar a cair mais, alguns amigos da onça, e eu preguei, para eu pregar, eu jejuei, orei, chorei diante de Deus, 17 anos pregar para uma galera, e fui lá pregar, aí depois alguém chega e fala assim, para mim foi uma bênção, as pessoas também falaram, mas daí chegou assim, cara, tem uns 3 ali, um amigo seu ali, falaram assim, cara, não acredito que deixaram esse cara pregar, isso é tudo falsidade que ele está falando ali, está pregando, isso chegou para mim, eu falei, está vendo Deus, meu currículo, eu estava falando com uma pessoa até muito tempo, hoje em dia mudou, eu tenho que falar isso aqui de internet, até um tempo atrás, pouco tempo, eu ia jogar futebol, a criançada chegava perto assim e falava assim, cuidado com o pastor Richard, ele quebra, e quebrava mesmo, era nervoso, eu falei, olha, levou a marca ali, de Jacó, mancando ainda, eu não sirvo Deus, eu não sirvo, não é para mim. Talvez Deus esteja falando com algumas pessoas aqui nessa noite, falando com você, que talvez você acha que você não sirva, talvez ele fale assim, eu sou pesado de voz, olha, eu sou gago, eu quero dizer para você nessa noite, creia no que eu vou te falar, quando o Senhor diz que Ele é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele está dizendo que eu sou Deus de todos, eu sou Deus do surdo, eu sou Deus do mudo, eu sou Deus do cego, eu sou Deus do coxo, eu sou Deus de cada pessoa que está nessa terra. Deus, Ele é Deus de cada um de nós, e cada um de nós, não se engane, tem algo em você, que vai dizer que te impossibilita de ser Abraão, Isaac, mas Deus fala, você é Jacó. Sabe o que Ele está dizendo? Ei,
Se você abortou, eu sou o teu Deus. Se você roubou, eu sou o teu Deus. Se você mentiu, eu sou o teu Deus. Se você é dependente químico, eu sou o teu Deus. Se você ainda hoje é uma prostituta, eu sou o teu Deus. Se você faz coisas que todo mundo pode dizer que você tem a sua vida toda bagunçada, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus de cada um de vocês. Eu sou o Deus de Jacó. E por que ele disse nesse momento que ele é Deus de Jacó? Porque ele estava dizendo para Moisés: Moisés, eu sei que você matou, eu sei que você fugiu, mas eu sei também que quando eu entrar na sua vida, a melhor parte vai entrar em você, e você vai ser Israel. A melhor parte de Jacó era Israel, e Deus estava querendo mostrar naquela hora para Moisés, que Ele é Deus que nos chama, Ele é Deus que nos inclui, é Deus que chama o improvável. Então não importa o que você fez, até onde você foi, o que você realizou, Deus está dizendo para você que você precisa estar em Peniel, para estar face a face com Ele, e para Ele lutar com você, para você prevalecer nessa luta, e saber que Ele quer te transformar. Naquela luta, que você sabe ali de Jacó com o anjo, o Senhor diz para ele: você é um príncipe, você é um príncipe, porque lutou, guerreou como um príncipe, e você agora é Israel, você é Israel. Então a melhor parte de nós agora é Deus em nós, é Deus na sua vida, e é isso que eu quero te dizer. Deus estava chamando Jacó para viver um outro nível. Israel era boa parte de Jacó, e Jacó era a parte ruim de Israel. Você entende isso? A parte ruim de mim era Jacó, a parte boa de mim agora é o Deus de Israel, e Ele me faz estar aqui nessa noite dizendo: eu era um improvável, eu era como Moisés, como cada um de nós. Você pode dar suas desculpas: eu sou gago, eu não posso andar, eu não posso correr, eu não posso falar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Se Deus está te incluindo, é porque Ele quer te usar. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus um dia te chamou, Deus um dia te convocou. Deus quer transformar e mudar a sua história, Ele quer colocar você em outro nível. Eu sou o Deus de Abraão. E eu quero dizer sobre essa questão de incluir. Eu fiz questão de não citar. Coloque os seus olhos lá em Êxodo 3, versículo 6. Porque eu sinto que Deus está falando, e Ele quer falar também com os pais nessa noite. Muitas vezes você tem tratado o seu filho só como Jacó, e você precisa mostrar para ele que tem um Deus de Israel que quer entrar na vida dele. Olha o que diz Êxodo 3, 6. Eu não li uma parte, eu suprimi uma parte do versículo. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés era filho de Arão e Joquebede, da tribo de Levi. O que Deus está querendo dizer, que o mesmo Deus que é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Ele quer entrar na vida dos pais, para transformar gerações, para transformar os filhos. Se o seu filho manca, ele não vai mancar mais. Se ele tem dificuldade de vencer as lutas dele, ele pode ser transformado no encontro com o Senhor em Peniel. É isso que Deus tem para você e para mim. É um Deus da inclusão. Ele não deixa ninguém de fora. Amém? Visão e essa inclusão. Mas isso requer de nós proximidade. Proximidade. Proximidade é se aproximar das pessoas que precisam de você. Para falar de proximidade, Deus colocou no meu coração um ponto um pouco indigesto e talvez até amargo. Eu confesso que essa palavra, Deus colocou essa parte que eu vou falar de proximidade, foi essa semana. A Andréia estava comigo nesse lugar. Cadê a Andréia? A Andréia está aqui? Talvez o Joaquim esteja até assistindo. Foi estando no sepultamento da esposa de um amigo meu, do Joaquim, a Letícia, 6 anos lutando com o câncer.
E Deus colocou no meu coração de falar um pouquinho sobre proximidade, de perdas que são óbvias, mas existem perdas na nossa vida que são silenciosas. E as perdas óbvias, quando acontece uma tragédia, quando alguém, por exemplo, uma catástrofe e alguém perde a sua casa numa calamidade pública, as pessoas se unem, porque é óbvio, as pessoas dão comida, as pessoas dão água, as pessoas dão roupa, as pessoas dão móveis, as pessoas ajudam. Quando morre alguém, é normal, todo mundo que você não vê há muito tempo, nesse tempo agora está mais difícil, mas é normal as pessoas estarem lá. Eu costumo dizer que na hora de um sepultamento é mais importante do que a festa, porque a pessoa quer ver o seu rosto lá. Às vezes só um toque no ombro, só a sua presença vai marcar se você estava lá nesse dia. Tem coisas que são óbvias, tem coisas que nós vamos perceber que precisamos estar presente ali, que precisamos socorrer, que precisamos ajudar, mas nessa questão de proximidade, Deus colocou no meu coração para falar um pouquinho sobre essas perdas silenciosas. Jesus alertou que no mundo nós teríamos aflições, Ele alertou também e deu uma palavra de bênção para a gente ter bom ânimo, mas eu quero dizer para você que essas perdas silenciosas, não importa a posição que você tem, não importa o seu status financeiro, não importa os seus diplomas, não importa os seus títulos, as suas medalhas, não importa a casa que você mora, se é uma casa simples ou uma casa grandiosa, não importa o carro que você anda, não importa se você tem dinheiro ou não tem, não importa nada disso, não importa se você tem talento, se você tem sucesso, perdas silenciosas, todos nós podemos passar, todos nós podemos viver. A vida é criada de um jeito que nós passaremos por situações de perdas silenciosas que vão atingir você fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Perdemos amigos de maneira silenciosa, perdemos relacionamentos, perdemos pessoas, perde-se esposo, esposa, filhos, filhas. São perdas silenciosas, perdas que muitas vezes as pessoas que estão perto de você nem notam, as pessoas que estão longe, muito menos. São perdas que muitas vezes nos afetam de tal maneira que você perde a alegria. Sabe, tem gente, e Deus me falou para falar sobre isso, que Deus quer se aproximar de você nessa noite. Deus quer cuidar de você, quer cuidar de nós e quer nos alertar sobre algumas coisas. Sabe quando você está vivendo no automático? Você levanta de manhã, se você é homem, você acorda, vai no banheiro, escova o dente, troca de roupa e se prepara para sair, tenta pôr um sorriso amarelo no rosto. Se é uma mulher, vai se maquiar, vai arrumar o cabelo, vai sair e vai fazer o que tem para fazer, mas já não tem aquela alegria, já não tem aquele dinamismo, já não tem aquele entusiasmo. Você está vivendo no automático. Deus manda eu falar para você que você está tendo perdas silenciosas, mas Ele quer colocar você num outro nível nessa noite, numa outra posição. E a Bíblia diz que nessas perdas silenciosas sempre vai ter o acusador. Eu tenho certeza, eu sei que na hora da morte, como a gente é cruel, a gente fica, a gente uma luta com câncer, né? E eu pude testemunhar, eu falei para o Joaquim, falei: Joaquim, que exemplo, você para mim, um testemunho de um excelente marido, alguém que cuidou da sua esposa, alguém que perseverou, chorou, correu atrás, fez de tudo que estava ao seu alcance, correu atrás de ajuda. Mas eu tenho certeza que nesse desgaste desses anos, tem perdas que são silenciosas dentro dele, perda da alegria, da fé. Eu orei tanto, eu pedi tanto, por que não, Deus? Por que o Senhor não respondeu? Por que não aconteceu? São perdas silenciosas da paixão, do desejo de ler a Bíblia, do desejo de estar no convívio dos irmãos, do desejo de orar. Não é só uma depressão, são perdas que ninguém entende, que ninguém sabe, ninguém pode explicar. E ainda vem o acusador, ainda vem o diabo e tenta lançar sobre você culpa, acusação, e dizer: é porque você age errado,
é porque você fez errado, é porque você não perseverou, é por causa disso, daquilo e outra coisa, e vai tentando jogar culpas e culpas para você, que você não é inteligente o bastante, que você não é o crente o bastante. Ele sempre vai jogar algo na sua cara. Não há nada igual a perdas silenciosas. Mas nessa noite o meu desejo é que o Espírito Santo se aproxime de você, de pessoas aqui nessa noite, e jogue um bálsamo em você, como o samaritano fez, né? Falou assim: olha, coloca um bálsamo, joga um óleo nas feridas, joga coloca o vinho, né? Simbolizando a alegria do Senhor novamente. Quando você tem perda de energia, da confiança, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém percebe, mas quantas vezes você levanta com o peito apertado, aquela dor, aquela angústia, sabe? Às vezes você está vivendo, e isso serve para pastores, para líderes, para cada um de nós, você está com um complexo de super-herói. Você diz assim: eu tenho que mostrar que eu estou feliz, eu tenho que mostrar que eu sou alegre, eu não posso mostrar que eu estou triste, eu não posso mostrar que eu preciso de ajuda, eu não posso mostrar que eu não estou aguentando. Então muitas coisas, olha, escuta o que eu vou te falar, muitas coisas que você está vivendo, também é culpa sua, porque não grita, não pede ajuda, e acha que você vai conseguir vencer sozinho, e você precisa que pessoas se aproximem de você, você precisa de ajuda. Sejamos sinceros, muita é nossa culpa, somos bons atores, eu falo de mim mesmo, porque eu tenho uma alegria que é natural de mim, um otimismo, algo forte de Deus, mas muitas vezes eu já vi que não era a alegria de Deus, era essa alegria mesmo natural do meu corpo, e eu tentando esconder que por trás eu estava com perdas silenciosas em mim. E talvez, se você é o tipo de pessoa que é responsável por outras pessoas, é o pai, é a mãe, é o líder, é o patrão, você não quer mostrar que está acontecendo essas perdas silenciosas. Sabe, uma coisa que me chamou a atenção é quando Adão e Eva pecaram e bagunçou a vida da humanidade, bagunçou a vida deles. Olha o que Adão fez. Adão foi lá e cortou folhas de palmeiras e fez roupa, costurou, amarrou, sei lá, fez roupa para esconder o erro, o pecado dele. O que ele fez com a palmeira é exatamente o que aconteceu com ele. Adão foi cortado da fonte que era Deus, ele ia murchar, secar, morrer. Aquela palmeira, você sabe, depois que cortou dali, ela ia secar, murchar e morrer. Da mesma forma, os dois tinham perdido a ligação, a proximidade com Deus, tinham perdido dessa beleza, dessa alegria, e Adão tentou dar um jeitinho, ele tentou arrumar as coisas sozinho e só piorou. Muitos de nós tentamos arrumar as coisas sozinhos, vou dar um jeito, eu vou conseguir. O problema com isso foi o que ele fez com as folhas, exatamente o que foi feito com ele. Ele estava separado da glória de Deus, ele estava separado da fonte, ele ia murchar, secar, morrer. Ele estava na mesma condição das folhas. Quero dizer para você que está murchando, que ninguém viu, ninguém sabe, Deus sabe. Ele mandou aqui nessa noite dizer para você que Ele vai se aproximar de você, para jogar óleo, para te curar, para renovar suas forças, para cuidar de você, para cuidar daqueles que dependem de você. Se você é líder de PGM, está desanimado, se você é patrão, se você trabalha, é professor, eu não sei quem é você, mas Deus está falando para mim que tem gente assim, Ele quer cuidar de você nessa noite. O Espírito Santo já está derramando um bálsamo aqui, creia nisso, e eu quero encorajar você hoje mesmo, se você puder, na hora que nós orarmos, nós vamos ter um momento de oração, mas depois ainda, antes de dormir, se ajoelhar aos pés da sua cama, e dizer: Deus, eu quero estar ligado a essa fonte novamente, eu quero estar num outro nível. A Bíblia nos alerta a não nos agarrarmos, aqui é um alerta, uma coisa que Deus me colocou, às vezes a gente fica tão agarrado àquilo que perdeu, que não vive mais, e hoje eu quero fazer um alerta para você que perdeu algo, essas perdas silenciosas, até mesmo as perdas óbvias. Deus colocou no meu coração de
dizer para você uma coisa, que você precisa olhar para aquela mulher da botija de azeite, que tinha só aquele pouquinho de azeite, olhar para aquela mulher que só tinha um bocado de farinha, olhar para aquele menino que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Isso aqui eu estou querendo dizer para você nessa noite, para você que está aí na sua casa, que Deus nunca usará o que você perdeu. Deus nunca usará o que você perdeu para te abençoar. Ele sempre usará o que restou. Ele sempre vai usar o que ficou. E isso vai servir para te dar um alerta nessa noite, porque o problema é que quando nós damos atenção somente ao que restou, ao que perdeu, e você fica preso àquilo que perdeu, você se esquece do que ficou. Ei, olha, a gente pregou e falou do filho pródigo, eu citei sobre a ovelha perdida. Há um detalhe ali, a Bíblia fala que o pastor deixou as 99 em segurança, e aí ele foi atrás daquela que estava perdida, mas as 99 estavam em segurança. O pai do filho pródigo, ele ficou em casa cuidando dos outros filhos, tanto é que quando o filho reclamou, eu sempre estive com você, meu filho, nunca te faltou nada, eu sempre estive com você. Gastamos energia tentando ressuscitar algo que já morreu, algo que já se perdeu, e nos esquecemos daquilo que Deus ainda quer fazer, daquilo que Deus quer realizar. Você lembra de Davi, quando o bebê, o filho dele com Betseba, estava doente, e ele chorava, ele clamava, ele jejuava, ele não comia, ele não se vestia, ele ficou amargurado, e ele lutou, e ele chorou, o bebê morreu. Ele levantou, lavou o rosto, e ele falou, preciso olhar para o que ficou. Ele foi para o templo adorar o Senhor, e o Deus o levantou novamente, porque mostrou para ele, que daquilo que restou, daquilo que ficou, coisas grandes ele ia fazer. Quando Davi, ele queria dar algo para Deus, ele lembra aquela eira que ele comprou, e ele consagrou a Deus, e fala que ele queimou, consagrando a Deus, e ele queimou, irmãos, mas você sabia que daquele lugar das cinzas, levantou o templo de Salomão? Eu quero dizer para você ainda que só tem os cinzas, do que restou, Deus vai te levantar. E Deus colocou no meu coração para compartilhar um texto, lá da igreja de Sardes, lá de Apocalipse 3:2, acho que esse texto tem para a gente olhar. Eu peguei só uma parte do versículo, e a Bíblia diz assim, Apocalipse 3:2, eu gosto dessa versão King James, atualizada, mas qualquer um vai falar a mesma coisa. Se alerta, e fortalece o que ainda resta. Olha que exortação para você nessa noite, fica de alerta e fortalece o que ainda resta. O que ainda resta na sua vida, na sua família, na sua casa, e que você ainda está olhando só para aquilo que perdeu, e tirou o olhar daquilo que ficou. É igual o pastor, eu estava conversando com um pastor esses dias, que saiu um monte de gente da igreja dele, e ele estava desesperado. Eu falei assim, pastor, cuida dos que ficaram, chore pelos que foram, mas lava o rosto, porque os que ficaram, é porque ficaram do seu lado. Olhe para quem está do seu lado, na hora da luta, na hora da peleja, na hora da dificuldade. Olha quem não te deixou, quem não te abandonou, olha quem está sempre com você. Valorize essas pessoas, olhe para elas. É difícil, eu falei que era uma área difícil, mas pais que perdem um filho, muitas vezes ficam tão ocupados com o filho, que sem perceber ignoram os filhos vivos. De verdade, eu admiro demais, eu louvo a Deus, que eu sei a luta que o Eric e a Rúbia passaram com o filho deles, mas eles conseguiram olhar para o que restou, e cuidar da sua filha, cuidar da sua família, e realizar grandes coisas. Mas nem todo mundo consegue o que eles conseguiram. Tem famílias que não se levantam mais, tem famílias que não conseguem mais viver. Isso pode parecer forte e pesado, mas é um alerta. Não estou dizendo para você deixar de amar ninguém, mas nós precisamos descansar e entregar nas mãos de Deus, e olhar o que restou. Tem pessoas que perderam anos na prisão, ficaram presos, tem gente que ficou presa, aí tem a liberdade e fica lamentando o tempo que ficou preso. Não deveria ter ido preso, mas agora é hora de viver a alegria da liberdade, ver o que restou e construir algo novo, algo poderoso na sua vida. O fato de agora estar livres é para você fortalecer aquilo que te resta.
Eu preciso te dizer agora algumas verdades. Primeiro, se você estava se sentindo assim, com perdas silenciosas, eu quero dizer que Deus mandou dizer para você que você não perdeu tudo. Porque se você tivesse perdido tudo, você não estaria aqui ouvindo a gente e não estaria aí na sua casa nos ouvindo. Se você está ouvindo é porque Deus ainda está tratando com você. Talvez tenha um restinho de farinha ainda, talvez tenha um restinho de azeite ainda, mas eu não sei, Deus vai pegar talvez as cinzas e vai levantar algo novo na sua vida. Algo restou. Eu gosto muito da história de Bartimeu, porque Bartimeu está sentado à beira do caminho, e ele ouviu, ele não viu, ele ouviu que Jesus estava se aproximando, que Jesus estava passando. Ele falou: o que me resta? Me resta gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que te resta? Que resta em você ainda? Que Deus possa te mostrar nessa noite, porque Deus sempre vai usar o que sobrou para te abençoar. Sempre, sempre. Ele não podia usar os olhos porque era cego, mas usou seus ouvidos para ouvir, e como ele pôde gritar, ele gritou. Eu quero deixar para você nessa noite: aproxime-se de Deus com aquilo que restou, mas fortaleça ainda o que resta. Precisa fortalecer o que resta, porque o que Deus vai fazer e construir e produzir na sua vida, você não tem ideia, porque se das cinzas daquela eira, se levantou o templo mais lindo, que nunca houve igual, o templo de Salomão. Tanto é que tanta gente tenta imitar aquele templo, a grandeza. Será que você não é um vaso vazio? Se tem o vaso, o azeite pode ser colocado lá dentro. Será que você só tem 5 pães e 2 peixes? Mesmo que seja um emprego temporário, mesmo que agora Deus te deu a criatividade, você teve que fechar a sua empresa e está fazendo outras coisas, é isso que restou? Deus vai fazer ressurgir algo poderoso. Até lembrei de algo. Tem um primo da Edilene, e eu lembrei dessa história. Eu sei que na época das cheias ali de Corumbá, está precisando, né, de chuva, né? Na época de cheias de Corumbá, ele perdeu uma fazenda dele, todinha alagada. Mas sabe o que restou? Restou para ele ainda a terra que tinha lá, mesmo sob de água. E ele começou a trabalhar com isca. E dessas iscas, hoje ele tem muito mais do que ele tinha antes. Eu não sei se você está me entendendo, mas Deus quer que você reviva, ressuscite, renove, não o que já perdeu, mas o que restou. O que restou. Porque se você ignorar o que restou, vai perder também. Vai perder também. Tem muito pai, muita mãe, desculpa eu falar isso, perdendo às vezes o filho do lado, porque está preocupado só com o outro que já foi. Ei, esse que está em casa, está com você, vai te ajudar a trazer o outro de volta. Fortalece o que está com você, fortalece o que restou. Eu quero fortalecer a minha igreja, a nossa igreja, porque Deus está levantando um grande exército em Campo Grande. Deus vai fazer a diferença. Se alerta, fortalece o que ainda resta e está prestes a morrer. Você não pode perder o que restou. Imagine você chegar como Jeremias. Você pode lamentar, irmão, você pode lamentar, mas não pode desistir. Jeremias chegar e ver Israel destruído, ele vê os muros isolados. Olha o que ele declara em Jeremias 3, Lamentações de Jeremias, né? 3, 9 e 10, ele diz assim: eu me lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos, penso sempre nisso e fico abatido. Todos nós ficamos abatidos, mas não somos destruídos. Olha o que ele diz no 20, penso nisso e fico abatido. Mas no 21 ele fala: mas a esperança volta quando penso o seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que eu tenho, por isso eu continuo nele. Você não tem nada? Quem tem Deus tem tudo. O que restou? Deus. Se você tem Deus, você tem a fonte inesgotável de tudo que você precisa. Ele multiplica aquele, a matemática de Deus, que não tem vigor nenhum. Eu não sei para quem é essa palavra, mas Deus manda dizer para você: olha para o que restou, olha para o alto, olha para dentro, olha a sua volta, olha o que restou. Não fique lamentando o tempo perdido.
Não fique lamentando se você teve que mudar de emprego. Eu tinha um cargo muito alto, agora eu estou num cargo que eu faço uma coisa muito simples, não estou ganhando o que eu ganhava, estou ganhando menos do que eu ganhava. Disso daí que restou, fortalece, e Deus vai multiplicar coisas que você nem imagina. Deus vai fazer coisas que você nem imagina. Das cinzas virá a ressurreição. Agora a grande pergunta: como que se fortalece o que restou? Como? Como se fortalece? Eu quero dizer que é muito simples, mas é difícil. Tire o foco do que você perdeu e coloque o foco no que ficou. Te desafio a fazer isso a partir de hoje, e você vai testemunhar em breve o que Deus está fazendo. Eu perdi uma grande colheita, ficou só uma semente. Deus, aonde eu vou plantar essa semente? O que o Senhor vai fazer com essa semente poderosa? Onde vai ser? Quanto mais foco tiver no que restou, mais crescerá. Quero deixar essa palavra como um rema para você, e eu quero perguntar para você o que restou. Quero já convidar a equipe de louvor para ministrar, para a gente estar orando logo em seguida. O que restou na sua vida? Eu gosto muito do Salmo 46, eu gosto demais. Tudo que está acontecendo à nossa volta, tudo que está acontecendo talvez na sua vida, você que está nos ouvindo aí pela internet, você que está aqui essa noite, eu quero dizer para você, que talvez esteja num leito de hospital, você que está aí empresário já abatido, destruído, quero dizer para você que está sentindo sozinho, perto está o Senhor, Ele se aproxima de todos que o invocam. O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Olha, não temeremos ainda que a terra seja abalada. Imagine o terremoto, tudo destruído, um tsunami, as montanhas caem nas profundezas do oceano, ainda os mares estão revoltosos, tudo tumultuado. Ei, o que restou? Ei, o que restou? Ei, há um rio. Você não está sozinho aqui nessa terra, você não está abandonado, você tem um Pai que se compadece de você, você tem um Deus que quer dar visão para você do sobrenatural, você tem um Deus que quer incluir você nos sonhos, nos planos dEle, tem um Deus que quer se aproximar de você. Ei, há um rio, no meio de todo esse tumulto, no meio dessa pandemia, dos problemas na economia, de tudo que você está vivendo, tem um rio, lê lá. Esse rio sai, sabe de onde? Não é aqui do chão, não é do buraco, não é aqui da terra. Eclesiastes diz que debaixo da terra não há nada novo. Há um rio que sai do trono. Do trono. Reis vão e vêm aqui na terra, governantes morrem, mas tem um que está sentado no alto e sublime trono. O nome dele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Há um rio que sai do trono dele e rega o que restou. Ainda que você esteja um pó, ainda que você esteja quebrado, ainda que você não se sinta mais digno de nada, ainda que você ache que você não possa ser usado por Deus, ainda que você se sinta um Jacó, um Moisés, Deus fala: esse rio vai passar pela cidade. Sabe quem é a cidade? A igreja. Sabe quem é a igreja? Você. E por onde esse rio passar, tudo vai transformar.